Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na UFSB, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje a gente tem o tema Lexicografia da Libras, Organização de Dicionários na Educação de Pessoas Surdas, que será abordado pela professora mestra Joyce Cristina Souza, ela é da UFSCar. Eu sou a professora Daniane, sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos com armação escura, marrom escura, um óculos de grau, eu estou usando uma blusa azul, batom cor-de-rosa bem clarinho e 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, do lado direito um espelho desses ornamentais e uma luminária, e do lado esquerdo um leque também ornamental na parede e uma luminária. Eu sou a professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus de Porto. Eu sou mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, em Pedagogia e em Normal Superior. Eu sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, Educação à Distância, Educação Especial e Inclusiva e em Atendimento Educacional Especializado. Eu estou também, no momento, chefe da subseção de Atendimento Educacional Especializado aqui da UFSB. E vou ficar muito feliz em compartilhar com vocês, que hoje eu vou compartilhar o que eu não vinha compartilhando e não vinha festejando, hoje eu decidi festejar e compartilhar com todos que estão aqui presentes, e principalmente com o meu grupo, com o GELES, que agora também sou doutoranda na UESC em Letras. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui no 8º Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, e é através do GELES que a gente almeja congregar professores, acadêmicos da área de letras, de educação, tradutores, intérpretes, sendo pessoas surdas, pessoas não surdas, e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais, tais como os aspectos linguísticos, contatos de língua, bilinguismo, aquisição de segunda língua, aquisição da língua de sinais brasileira, oralidade e escrita da língua de sinais, políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, tradução, interpretação, processo de ensino e aprendizagem como primeira e como segunda língua, além da gente gerar orientações científicas e desenvolver ações de extensão, tais como trabalhos apresentados em eventos, organização de seminários, desenvolver oficinas de capacitação a professores que ensinam língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas, cursos de Libras, a gente teve o ano passado o cinema comentado. Então, essas atividades ofertadas a discentes e servidores e comunidade em geral, conforme a gente vê no decreto 5626, no artigo 14, quando ele fala que as instituições federais de ensino, elas devem obrigatoriamente promover o acesso à comunicação, à informação e à educação das pessoas surdas. E aí vai falar sobre as questões de garantir também atendimento educacional especializado e promover cursos de formação para professores. A gente agradece desde já também a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão aqui presentes para tornar o nosso evento acessível à comunidade surda. A gente conta hoje com Maílson Matos Marques, lá da UFVJM, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. A gente avisa também que esse evento está sendo gravado e a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber um alerta quando a gente postar um conteúdo novo, né? E também que deixem seu like. Durante nosso encontro, a gente pede que, para a gente melhor visualizar a participação de vocês, que vocês, por gentileza, levantem a mãozinha ou que escrevam no chat com letra de imprensa maiúscula, coloquem na frente a hashtag GELES, tá? Até o final do evento também, a gente vai disponibilizar um link de registro de frequência. A gente solicita, por gentileza,
que, com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes, que vocês deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, por parte das pessoas surdas. A gente está na plataforma Google Meet, então, às vezes, dependendo da quantidade de pessoas que está no Meet, há essa dificuldade em as pessoas surdas poderem encontrar os intérpretes. E para a gente dar início ao nosso 8º encontro do GELES, a gente convida a professora mestra Joyce Cristina Souza, da UFSCar. Ela é doutoranda em Linguística pela UFSC, ela é mestra em Linguística pela UFSCar, é licenciada em Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa pela Unifran. Atualmente, ela é tradutora e intérprete de Libras, língua portuguesa na UFSCar e é vice-presidente da Associação de Surdos de São Carlos. A professora Joyce, ela abordará hoje o tema Morfologia da Libras. Seja muito bem-vinda ao UFSB, professora Joyce, e fique à vontade. Olá, boa noite a todos, a todas, a todes. Eu gostaria de, antes de iniciar a minha fala, fazer um agradecimento ao GELES, em especial na figura da Daniane, com quem a gente tem conversado já há algum tempo, e na pessoa dela foi feito esse convite para que eu estivesse aqui hoje com vocês. Então, gratidão pela oportunidade, né, de poder falar sobre esse tema que para mim é bastante caro, importante e é um campo do qual eu tenho me dedicado, né, desde a minha defesa no mestrado e até antes, né, para desenvolver a pesquisa, que tem a ver com a lexicografia, né, a lexicografia enquanto ciência, enquanto um campo do saber, e que eu fui olhar para essa ciência e como ela se manifesta, como ela tem se manifestado e como a gente pode fazer o uso da lexicografia considerando, né, a língua objeto Libras e considerando os diversos contextos que a gente tem também. Então, hoje nós iremos falar sobre a lexicografia da Libras e também dando aí uma ênfase, né, na questão da organização de dicionários de Libras, considerando o contexto da educação de pessoas surdas, tá certo? Eu vou tentar, eu não falo muito rápido, mas eu vou me policiar nesse sentido, tá bom, Maílson? Qualquer coisa, podem me acionar aqui, que eu sou super tranquila em relação a isso. Eu preparei uma apresentação para guiar para conduzir a minha fala e também para facilitar, de certa forma, a visualização de vocês com alguns recursos, né, imagéticos e visuais para auxiliar aí no andamento da minha fala. Acho que foi comentado pela Daniane também em relação às manifestações durante a fala. Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, eu não sei se vocês conduzem dessa forma, Daniane, se podem haver interrupções durante a fala, por mim tudo bem, mas eu não sei se há algum tipo de protocolo do GELES em relação a isso. Não. Você vai ficar à vontade. Se você preferir que o pessoal possa, foi o que eu falei no início, se você preferir que o pessoal queira que fale, eles vão levantar a mãozinha, tá? Ou então eles vão vir para o chat, tá tranquilo. Perfeito. Então, eu vou conduzindo a minha fala. Se de repente alguém quiser fazer algum tipo de comentário ou de repente complementar, enfim, sintam-se à vontade. Acho que nesse formato seria interessante, até para a gente poder interagir mais e não ficar somente eu falando. Acho que vocês também devem ter conhecimentos a respeito do tema e eu acho que é bacana esse compartilhar, né? Então, fiquem super à vontade em relação a isso. Eu não sei quem vai projetar a apresentação, mas acho que a gente já poderia colocá-la. Por favor, Anne. Ok.
podemos? Acho que no modo apresentação, né? Vocês estão vendo aí direitinho o modo apresentação? Modo apresentação ainda não. E agora? Ainda não, Anne. Vai em apresentação de slide e clica em do início, que talvez dê certo. Apresentação de slide, mais à frente um pouquinho, embaixo. Desce, isso. E vai lá na frente, lá do início. Não? Não. Você está apresentando em tela cheia? Sim, aqui para mim está aparecendo em tela cheia. Deixa eu compartilhar de cá, então, que talvez dê certo. Tá. Deixa eu fechar aqui. Beleza, Jackson. Estou te enviando. Eu acho que eu posso ir falando enquanto isso? Pode ser? Então tá. Daí depois a gente retoma a partir da apresentação para vocês irem acompanhando também. Então, como eu mencionei, né, a gente vai falar sobre esse tema. E antes de partir diretamente para a lexicografia da Libras e como eu venho pensando e discutindo sobre a organização de dicionários na educação de pessoas surdas, e não somente, na verdade, problematizando, né, sobre a importância de ter e dando alguns encaminhamentos a respeito. Mas antes de partir direto para o tema, né, eu gostaria de apresentar essa agenda, né, do qual eu propus para a nossa discussão, e aí considerando, então, isso aí pode partir para o próximo slide. Obrigada. Então, a proposta de agenda para a gente poder cumprir hoje, né, e aí, a partir daí, a gente poder refletir, problematizar, discutir, a partir de uma introdução, onde eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, de que maneira eu fui introduzida à lexicografia, como foi esse meu contato. Eu acho que é importante, porque não é só olhar para o campo que eu pesquiso, ou, enfim, para esse objeto de estudo, mas o que me motivou a chegar nele, né? Eu acho que essa também é uma questão que é interessante de ser comentada, porque muitas pessoas chegam até esse campo da lexicografia dessa forma, de uma maneira muito parecida. Então, depois, na sequência, né, falar um pouco sobre os princípios da lexicografia, e trago aí como um exemplo a pesquisa que foi desenvolvida, que eu desenvolvi no meu mestrado. Então, apresento brevemente esse estudo e, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre a lexicografia no campo da educação, que é uma das possibilidades de investigação da lexicografia. Engato aí também, puxando o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, e qual é a relação que esse PNLD vai ter com a lexicografia e qual é a relação que isso tem com, o que isso tem a ver com a educação, e digo mais, educação de surdos, né? Então, assim, como é feita essa triangulação, né? Para a gente poder chegar num denominador aí que venha a ser satisfatório, ideal, ou o esperado, né, desejado, para que nós estivéssemos pensando nessas áreas, né, na intersecção desses campos, que é a lexicografia, a educação de surdos e também o PNLD. E aí, finalizando, trago sobre a lexicografia da educação de surdos e algumas considerações finais. Então, a proposta de agenda para hoje seria essa, espero conseguir contemplar e podemos avançar, então. Eu vou falar brevemente sobre o meu primeiro contato com a lexicografia, mas um outro fato antecede esse contato com a lexicografia, que foi meu primeiro contato com a língua de sinais, né?
Então, ainda muito nova, eu tive o meu primeiro contato com surdo e, consequentemente, com a Libras. E aí, na época, eu estou falando de 21 anos atrás, aproximadamente, 22 anos atrás, caso tenha alguém dessa geração, assim, que já estava na língua de sinais, que já participava da comunidade surda, ou que, enfim, de repente surdos que estejam aqui, vão se lembrar que há 22 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimas ou quase nada construído no sentido de formação, no sentido de oferta de curso, no sentido de material. Hoje a gente já tem uma escassez, de certa forma, né? Imagina 22 anos atrás. Então, o meu contexto de contato com surdos se deu de maneira na própria comunidade surda, né? Então, eu aprendi a língua de sinais na própria comunidade, frequentando a Associação de Surdos da cidade onde eu morava, tanto que até hoje a associação é um espaço do qual eu frequento e defendo a existência e a importância tanto dos surdos participarem das associações, quanto dos ouvintes que ingressam nas comunidades surdas, dessa participação dessas pessoas também, né? Sobretudo os intérpretes de Libras. Eu sou, assim, levanto veementemente a bandeira de que nós, intérpretes, devemos estar nesses espaços que também são nossos, né? Então, a gente pertence a uma comunidade, as associações também são para a gente, né? Então, na comunidade, na associação, foram os meus primeiros contatos com a Libras. E aí, como não haviam cursos e eu tinha uma certa sede de conhecer a língua, o vocabulário, para que eu conseguisse me comunicar melhor com esses meus novos amigos surdos, eu fui surpreendida com uma das minhas amigas na época, com um material. Esse material ela me disponibilizou por um tempo, me emprestou por um tempo, e ele foi essencial para o meu aprendizado na língua. É claro que a gente não vai aprender uma língua somente consultando um material, mas ele foi muito importante para que eu aprendesse uma parte do vocabulário e colocasse esse vocabulário em prática, aplicasse esse léxico que eu estava ali aprendendo a partir de uma obra lexicográfica, né? E que me ajudou muito. Então, eu posso dizer hoje que o meu primeiro contato com a lexicografia da Libras se deu nesse início de contato e foi extremamente importante ter essa obra lexicográfica no meu processo de aprendizagem da Libras, né? Isso foi muito importante para que eu pudesse ter aí um acesso e uma autonomia no meu aprendizado dos vocabulários que eu desejava aprender para colocá-los em prática aí com a comunidade surda da qual eu fazia parte, né? Então, essa aplicabilidade do léxico, ela acontecia a partir do uso da língua, mas eu adquiri muito desse léxico, é claro que observando os falantes da língua e como essa língua se comporta em relação a vários fatores linguísticos, mas eu ainda não tinha essa consciência, é claro, né? Isso acontecia de maneira muito natural, mas ter acesso a essa obra foi muito importante. Eu tenho uma imagem, acho que no próximo clique ela deve aparecer para vocês, e acredito que vocês devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar, devem ter visto, que é o livro, na época a gente ainda não chamava de dicionário, né? Linguagem das Mãos. Acho que pode passar para o próximo. Maílson. Aproveitar, Maílson, para trocar com o Raimedes. Ah, tudo bem. Que é esse livro que apareceu aí para vocês, Linguagem das Mãos, que foi organizado pelo padre Eugênio Oates. E, nossa, eu tenho um carinho imenso por esse livro, porque foi ele que me deu aí, foi esse meu primeiro contato
com a lexicografia, né? E anos depois eu vim a ter aí acesso a outras, e a história, né, da própria lexicografia da Libras. Acho que alguém levantou a mão enquanto eu falava, se alguém tiver alguma pergunta em relação. Não, escreveram no chat. Ah, tudo bem. Mas foi só escrever boa noite. Ah, não, tudo bem. É que aí eu abri ali o chat para ver se tinha alguma coisa importante. Então tá, então pode passar. E aí, na sequência, Nádia. Na sequência, então, eu vou falar sobre os princípios da lexicografia, trazendo aí alguns aspectos de ordem teórica e prática, né, da prática lexicográfica também, ainda assim numa visão bastante introdutória, né, porque considerando também o tempo que a gente tem à disposição e considerando a complexidade desse campo, é claro que não seria possível falar exaustivamente e esgotar, né, todas as... fazer toda uma apresentação mais aprofundada do que compreende a lexicografia, mas selecionei algumas coisas que eu julguei importantes e preliminares, tá certo? Sobre essa área. Primeira coisa que eu acho importante comentar é que a lexicografia, ela parte de um campo, de uma ciência que a gente chama, que a gente titula de ciências do léxico, né? Então, dentro dessas ciências do léxico, como já o próprio nome ele é apresentado no plural, nós temos aí dentro dessas ciências do léxico 4 grandes áreas de investigação. E são elas: a lexicologia, a lexicografia, a terminologia e a terminografia. A partir desses 4 nomes, desses 4 frentes, né, das ciências do léxico, a gente já pode, a partir do próprio nome apresentado, já definir algumas coisas, estabelecer algumas informações importantes sobre essas áreas. Então, por exemplo, quando a gente tem a lexicologia e a terminologia, esse sufixo logia nos indica algo, certo? Então, qual é a indicação que nós temos em relação a esse logia? Que se trata de um estudo, né? De um campo de conhecimento, de um estudo, de uma área, né? Então, a partir dessa informação, nós já podemos classificar a lexicologia e a terminologia enquanto campos que vão estudar um determinado objeto. E qual seria o objeto da lexicologia? O léxico, né? O léxico de uma língua serve de objeto de investigação da lexicologia. E aí, dentro dessa área, a gente pode fazer estudos de diferentes ordens, né? Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa sobre homonímias em língua de sinais, eu posso fazer uma pesquisa sobre, sei lá, tudo que diz respeito ao léxico da língua e a manifestação desse léxico na língua. Eu posso investigar, por exemplo, sobre neologismos, né, em Libras ou em qualquer outra língua de sinais. E aí quem vai dar conta dessa pesquisa, quem vai dar conta desse arcabouço teórico é a lexicologia, né? E os estudiosos que se dedicaram a esse campo de investigação. Na sequência, a gente tem a lexicografia. Me perdoa. A terminologia. A gente está no logia, né? E aí, se na lexicologia o objeto de estudo é o léxico, na terminologia, o nosso objeto de estudo será o termo. E aí não se preocupem, para quem não tem esclarecida ainda essa diferença entre termo e léxico, porque eu pretendo esclarecer isso mais à frente, tá certo? Mas, no primeiro momento, a gente precisa entender que existem aí 2 objetos diferentes, e aí que cada uma delas vai olhar, uma para o léxico e a outra para o termo. Já a lexicografia
e a terminografia, considerando esse sufixo, grafia, a gente já pressupõe o quê? Registro, escrita. Então, tem a ver com isso, com o modo como eu registro, ou não necessariamente com o modo, mas também com o próprio registro, a própria prática de registrar. Registrar o quê? O léxico de uma determinada língua, ou os termos, a gente também pode chamar de léxico especializado, de uma determinada língua. Então, é disso que trata essas ciências. Até aí, tudo bem? Essa é uma informação importante, porque daí a gente vai dar sequência à minha fala em uma delas apenas, que é a lexicografia. Mas é importante situar a lexicografia e que vocês entendam de onde eu estou partindo, né? Então, eu estou partindo de uma ciência que tem como objeto de estudo o léxico, e não somente o léxico nu e cru, mas ao registro desse léxico, ou ao material ao qual esse léxico é registrado, tá certo? Então, lexicologia e terminologia. A distinção é o objeto, né? No caso da lexicologia, eu vou fazer o registro e as investigações pautadas no léxico, e no outro, no termo, mas aí a gente vai esclarecer mais à frente. E aí, dentro dessas ciências do léxico, eu tenho outras abordagens. Por exemplo, no caso da lexicografia, existe a lexicografia bilíngue, existem fundamentações teóricas aí, pautadas na lexicografia pedagógica, lexicografia de corpos. Então, assim, existe um leque, né, a partir desse campo, que me dá margem para pesquisar sobre a lexicografia dentro dessas perspectivas. Ok? Pode passar. E aí, quando eu estou tratando de uma língua, né? Eu tenho esses signos linguísticos, eles se manifestam, por exemplo, a partir do léxico, que eu posso, no caso, eu posso intitular, né, esse léxico como léxico comum, que nada mais é do que o conjunto de palavras que a gente tem na nossa língua, que a gente faz uso na nossa língua. E eu também posso ter esse léxico especializado, que nada mais é que os termos, as terminologias. Quando eu uso, aplico esse léxico num campo específico de conhecimento. Quando a gente traz esse conceito para a língua de sinais, o meu léxico comum, ele compreende um sinal. O sinal que eu utilizo, né, comumente para me comunicar, para utilizar em situações comuns de comunicação, usando o léxico que é falado aí pela comunidade, não sendo um contexto específico. E, considerando o léxico especializado na língua de sinais, a gente tem um termo que foi cunhado pela pesquisadora Enilde Faustes, se não me engano é esse o sinal dela, não sei se é assim, agora eu não me lembro. Enilde Faustes, da UNB, e os seus vários outros pesquisadores que vieram dessa instituição e posteriormente de outras, que é o sinal termo, né? Alguém fez o sinal da Emilde? Sim, Cris vai fazer o sinal aí. Aqui, eu sabia que era alguma coisa aqui nessa região. Não me lembrava muito bem o movimento. Obrigada. Então, eu tenho aí esse signo, né, esse léxico, que pode ser compreendido a partir da perspectiva do léxico comum ou do léxico especializado. Joyce, ainda não está claro isso para mim. Vamos dar um exemplo? Na próxima lâmina, no próximo slide, eu trago aqui um exemplo de uso de um léxico e a sua aplicação no uso comum e a sua aplicação no uso de uma área específica determinada de conhecimento. Então, pode passar, por favor. E aí eu trago a palavra boneca. E aí quando eu pergunto para vocês, boneca, né?
boneca? O que vem na mente de vocês? O que é uma boneca? Um brinquedo? Um brinquedo? No léxico comum, é convencionado, todo mundo, quando vê a palavra boneca, ou escuta a palavra boneca, vê registrado graficamente a palavra boneca, tem uma imagem mental, certo? De um brinquedo. Pois bem, então no léxico comum, boneca se trata de um brinquedo. Pode clicar, por favor. E aí, quando eu vou olhar para esse léxico comum na Libras, e aí quando eu vou consultar um dicionário, por exemplo, eu encontro, no caso desse dicionário, esse sinal para se referir à boneca, considerando o léxico comum, tá certo? Mas aí a gente tem variações na língua de sinais, nós sabemos disso. E uma variação para boneca, um outro sinal que eu encontrei ainda em dicionário, pode clicar, por favor, foi esse aqui, que talvez seja o mais comum e que a maioria de vocês deve utilizar. Não sei, posso estar enganada, mas eu vejo mais esse do que esse. De qualquer forma, ambos estão relacionados ao uso desse léxico, dessa palavra, no uso comum. Tá, e quando eu vou para a terminologia? Quando eu vou para o termo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa palavra, aplicada num contexto específico de conhecimento, numa área, num campo específico de conhecimento, ela tem um outro valor semântico, ela tem um outro significado, ela tem uma outra definição. E aí, quando eu levo para esse campo de conhecimento específico, como, por exemplo, a arquitetura, a palavra boneca deixa de se referir, de ter como referente um brinquedo. Não se refere a um brinquedo no campo da arquitetura, a palavra boneca. E aí, em língua de sinais, eu tenho registrado um exemplo. Pode clicar, por favor. Essa palavra boneca no campo da arquitetura com esse sinal. E aí, o que a gente entende com isso? Que, nesse contexto específico, boneca, esse sinal, tem um outro significado. O que significaria, então, boneca dentro desse contexto? Pode clicar, por favor. Então, no campo da arquitetura, das engenharia civil, provavelmente, uma boneca tem a ver com esse recorte que está aí, com uma margem azul. Imagine uma porta. Quando a gente está construindo uma casa, né? E aí você tem ali um espaço onde vai ter uma porta, onde vai ser colocada uma porta, instalada uma porta. Antes de você colocar a porta, você tem todo um outro equipamento a ser instalado ali. Tem o batente, tem a folha, tem a própria porta, não é? E aí, esse espaço construído de alvenaria na lateral da porta é o que a gente chama de boneca. Veja bem, é um outro significado. Então, essa palavra, considerando o léxico especializado, é um termo, né? Boneca. Já no léxico comum, a gente chama de palavra ou de sinal. Eu não sei se ficou clara essa distinção, mas trouxe esse exemplo para tentar, né, esclarecer aí essa diferença entre um e outro. Então, entre léxico comum e entre termo. Logo, a lexicologia e a lexicografia vai dar conta do léxico comum da língua. No caso específico da lexicografia, do registro desse léxico. E de que maneira esse registro ele pode acontecer? Por meio de dicionários, por meio de glossários, por meio de vocabulários. No caso da língua de sinais, a gente tem livros ilustrados, sinalários, manuários, vários áreos, né? Então, esse registro, ele pode acontecer, sim, são considerados termos, esses jargões, eles são utilizados em um contexto específico, né? Eles não são utilizados aleatoriamente ou dentro do uso comum, né, da língua.
Então, pode-se sim ser considerados termos, para quem colocou esse comentário no chat. Então, Joyce, oi, boa noite, Liliane. boa noite, Liliane. Então, Joyce, eu não consegui, no caso, visualizar, porque eu estou pelo celular e eu não sei se houve a mudança de slide, mas meu slide está parado numa tela, no caso, preta. E aí eu não consegui entender, interpretar, no caso, a diferença. Você poderia retornar, por favor? Só um pouco? De léxico e de termo? Isso, só para eu poder fazer um link aqui? Sim, no caso do exemplo que eu trouxe da palavra boneca, Liriane. E aí a palavra boneca, no contexto comum, no caso, no léxico comum da língua, significaria, então, um brinquedo. Né? É compartilhada essa ideia para todos os falantes do português, que boneca é um brinquedo. E para os falantes da Libras, que isso aqui, esse sinal, ou este sinal, é um brinquedo, certo? Isso está no âmbito do léxico comum da língua. Quando eu me refiro a um termo, eu desloco essa palavra para um campo específico, uma área específica de conhecimento, eu transfiro também o significado dessa palavra, certo? Isso é alterado também. Então, dentro da engenharia, quando eu falo boneca, as pessoas dessa área não vão visualizar um brinquedo, por exemplo, porque boneca, dentro desse contexto específico de conhecimento, quer dizer uma outra coisa relacionada à construção, relacionado a uma parte específica da construção de uma casa, de um imóvel, entende? Então, é o lugar onde eu uso essa palavra. É como que eu posso dizer, é a roupa que eu visto essa palavra, né? Se eu visto essa palavra para uso comum, ou se eu visto essa palavra para ir numa festa específica, no caso chamado uma área específica de conhecimento, que o exemplo que eu trouxe é engenharia, né? Agora, a gente poderia trazer vários outros exemplos aqui, como, sei lá, deixa eu pensar aqui. Nossa, vou pensar um outro exemplo e trago para você, mas assim, daria para trazer vários outros fazendo esse exercício do léxico e do termo, entende? Como manga. Manga, sim, sim. Manga daria. Mas a manga ainda. Vela, eu acho que daria. Por exemplo, vela no léxico comum, a gente vem aí em mente, por exemplo, a vela de acender, né? É a vela. Agora, eu tenho outros usos para vela em contextos específicos. Então, se eu for, por exemplo, partir para a parte para mecânica automotiva, vela vai ter um significado diferente daquele que eu usaria no léxico comum. Concorda? Então é isso. A diferença entre termo e léxico é onde eu aplico essa palavra e o contexto em que eu aplico essa palavra, ela passa a ter um significado diferente para aquele contexto, para aquela área de conhecimento. Ah, entendi. É o que a gente utiliza, igual ela falou de manga aí, manga de camisa, manga de... Nós, no caso, utilizaríamos. E já no caso de outra situação, como vela, tem a questão também do velar, né? Se caso fosse um verbo, o velar. Então, eu compreendi agora. É a utilização a depender de determinada situação. Mas aí a gente Contexto. tem Situação algo, no contexto. o contexto, mas assim, tem a ver com área de conhecimento, Liriane. Na Entendi. medicina, por exemplo, eu utilizo termos específicos que são daquela área. E o termo que você usa na medicina, você não vai usar, por exemplo, na engenharia, né? Porque determinadas palavras são daquele contexto específico. É onde eu uso e o significado que essa palavra tem. É o termo. Entende? Tá certo. Entendi, obrigada. Nada. Pode passar. Acho que Dilza levantou a mão. Eu estava pensando aqui, vendo você
explicando para a Liliane. Quando a gente pega um dicionário comum, e uma palavra num dicionário comum, uma palavra qualquer no dicionário comum, no geral, ela tem lá substantivo masculino, feminino, ou palavra que significa X, significa isso. No caso do dicionário, né, da lexicografia, nesse caso do dicionário, seria mais ou menos parecido. Seria a mesma coisa, de acordo com de como você vai colocar, em que contexto você vai colocar essa palavra. Então, é como um dicionário comum. Seria isso. Isso, Dilsa, você trouxe um excelente exemplo. Quando eu pego, então, um dicionário comum, e aí a gente tem vários dicionários comuns, eu vou trazer num próximo slide, num slide mais à frente, vocês vão poder visualizar vários exemplos de dicionários de Libras que nós temos, tanto impressos quanto online, né? E aí, o que acontece? O dicionário do léxico comum da língua, você vai encontrar palavras que são, assim, que não têm uma carga específica, um significado específico naquele contexto. Ao passo que quando eu procuro, por exemplo, eu estou considerando o campo da informática, eu quero saber o sinal de software, eu quero saber o sinal de Windows, de janela, mas janela não é a janela que eu tenho em casa, porque na informática, janela é um outro significado, é um outro sinal, certo? Então, quando eu quero saber, por exemplo, tirar dúvidas do léxico especializado de uma determinada língua, normalmente eu tendo a procurar por materiais que são específicos também. Então, no caso da Libras, eu tenho glossário de Libras de informática, tem glossário de Libras de química, tem glossário de Libras de biologia. A gente tem vários materiais lexicográficos hoje disponíveis, impressos e online. Se a gente der uma googlada, assim, digitar no Google, sei lá, glossário de Libras, vai chover um monte de material para você consultar. E alguns desses materiais vão ser específicos, de áreas específicas, como as que eu mencionei, informática, engenharia, medicina, e entre outras, certo? Então, a gente tem lugares, casinhas, caixinhas, para colocar esse léxico, né? Se ele é especializado, ele vai estar num determinado lugar. Específico, especializado, especial. Se ele não é específico daquele contexto, ele é geral. E aí eu vou encontrar no dicionário comum da língua, tá ok? Porque é essa função do dicionário, né? Registrar o léxico da língua, registrar todas aquelas palavras ou todos aqueles sinais que compreende aquela língua, que os falantes daquela determinada língua utilizam para se comunicar. É esse um dos papéis do dicionário, registrar esse léxico. É um lugar onde a gente possui a memória de uma determinada língua. É o lugar onde a gente registra não só o léxico da língua, mas o dicionário ele tem uma outra função também, que é uma função social, ele tem um papel social, ele tem um papel linguístico, ele tem um papel histórico, ele tem um papel cultural, né? Existem dicionários, por exemplo, não é o caso da Libras, mas existem dicionários que registram desde o nascimento de uma determinada palavra até os dias de hoje, e todo o significado daquela palavra ao longo do tempo, porque às vezes muda a grafia, às vezes muda o próprio significado da palavra. Então, o dicionário também é isso, é um lugar onde se registra a história de uma língua, né? Tudo bem? E aí, partindo aí para essa questão da lexicografia, nós temos... de acordo com Welker, né, um autor do qual eu compartilho, né, do que ele propõe enquanto lexicografia, a gente tem, então, que é uma ciência que pode ser dividida em duas partes. No caso, a lexicografia prática e a lexicografia teórica. Existem essas duas abordagens, né? E aí, no caso da lexicografia prática, o que ela dá conta? Ela vai dar conta da elaboração, de pôr a mão na massa, propriamente dita, de
dicionários, de glossários, de vocabulários, livros ilustrados e todo outro material que se ocupa do registro do léxico da língua, seja ele comum, seja ele especializado. E a lexicografia teórica, ela vai tentar dar conta de outras coisas, como, por exemplo, problemas relacionados à elaboração de dicionários, críticas sobre dicionários, a história da lexicografia, o uso de dicionários e tipologia de dicionários e etc. No meu caso, eu me dedico mais a olhar sobre, aí pode clicar, por favor, dá 2 cliques, os problemas relacionados à elaboração e críticas de dicionários e os usos de dicionários. E aí, olhar para essas duas coisas, em especial esse último item, que é o uso de dicionários, foi que me motivou a escrever a minha dissertação de mestrado, pode passar, por favor, que foi intitulada de Dicionários Bilíngues, de Português Libras, no Ensino para Surdos, Usos e Funções. Essa dissertação ela foi defendida na UFSCar, como já foi mencionado, no programa de pós-graduação em Linguística, e foi orientado pela professora Gladys Almeida, esse é o sinal da professora Gladys, aqui, e co-orientado pela professora Mariane Stampf. Pode passar. Nessa pesquisa, eu tive como tema central, né, partindo aí da minha trajetória, das minhas experiências na comunidade surda e de como eu tive esse meu primeiro contato com a lexicografia, eu desejei, então, realizar uma pesquisa que conseguisse reunir a questão do dicionário e do ensino da língua portuguesa para surdos. Eu queria olhar como se dava essa relação do dicionário e do ensino de língua portuguesa para surdo, considerando o contexto de educação bilíngue ao qual o surdo é submetido. E aí, esses 2 elementos foram importantes para que eu definisse o tema da minha pesquisa, que ficou, então, cunhado aí esse tema sobre o uso do dicionário em sala de aula para o ensino de português como segunda língua para surdos. E aí eu tive como objetivo, na época, investigar se há, né, se tem, e se tem, como se dá o uso do dicionário português Libras, e também as funções que esse dicionário desempenha em sala de aula, né? E aí, também, como objetivo, eu quis olhar e identificar quais seriam os dicionários preferidos dos professores, em que momento eles recorrem a esse tipo de material, esse material ele é útil para os professores, é útil para os alunos, é útil em contextos e quais contextos. Então, eu quis olhar o uso, né, do dicionário. Pode passar, por favor. E aí, só contextualizando para vocês um pouco do escopo da minha pesquisa, eu parti do ensino, né, da educação, considerando o ensino de português, e aí dentro desse ensino de português eu fui olhar para a educação básica, né? Eu desconsiderei outros contextos, como, por exemplo, escola de idiomas e qualquer outro. Eu foquei na educação básica, e aí dentro dessa educação básica eu fui olhar para esse ensino de português na perspectiva bilíngue, como L2, e não na perspectiva inclusiva, por exemplo, ou no ensino de português como língua materna, né? Eu fui olhar para esse ensino de português, na educação básica e na perspectiva bilíngue. E aí, dentro disso, eu foquei, então, afunilei para o ensino fundamental, né? O ensino fundamental 2. Então, o meu interesse era olhar do 6º ao 9º ano como era essa relação do dicionário em sala de aula. E para isso, eu tive como colaborador, como participante da minha pesquisa, informante da minha pesquisa, professores bilíngues que atuam diretamente no ensino do português como segunda língua para surdos em escolas bilíngues ou programas bilíngues ou em salas bilíngues, porque a gente sabe que dependendo do município, do estado, não necessariamente você vai ter uma escola bilíngue, uma escola para surdos.
Porque às vezes é um município pequeno, que não tem uma demanda a ponto de se ter uma escola específica para esse alunado. E aí você tem, então, em alguns municípios, projetos que são desenvolvidos, como escolas polo, né, como salas bilíngues, enfim. Então, eu fui olhar considerando as professoras e não os alunos, por uma série de questões, inclusive por questões burocráticas da pesquisa. Quem faz pesquisa aí sabe o quanto é burocrático realizar pesquisa com seres humanos neste país. E aí a gente considerando, por exemplo, né, se eu fosse olhar para os alunos, né, seria um trabalho plausível e lindo. Eu tenho certeza que ficaria uma pesquisa incrível também, mas eu não tinha tempo na época para desenvolver essa pesquisa direto com os alunos, né? Então, eu foquei nas professoras. E consegui, na época, como informante, 4 professoras que atuavam no estado de São Paulo, em diferentes municípios, em diferentes escolas. Pode passar. E aí, mudando um pouco o foco da minha pesquisa e voltando para a lexicografia propriamente dita, eu tendo a defender que um dicionário, ele não tem um papel somente linguístico, né? Ele não é um produto puramente linguístico. Ele tem também, ele pode também ser interpretado como um produto de cunho cultural, né? Que se ocupa em registrar, em acolher uma cultura de uma determinada língua e de um povo. Ele também pode ser visto como um produto comercial, né? Muitos dicionários são comercializados, a gente sabe disso, como um produto científico, né? E aí, no meu caso, que pesquiso sobre dicionários, o dicionário, muitas vezes, ele passa a ser um produto científico para mim, ou um produto pedagógico, que é esse o foco que eu quero dar hoje. O dicionário enquanto um produto pedagógico. Pode dar um clique, por favor. Outro. E aí a gente pode se questionar, né? Às vezes, embora um dicionário de língua ele não pode ser classificado assim como um livro didático, como um material didático, ele tem um potencial pedagógico que é indiscutível, né? E aí isso pode ajudar esse material, esse produto com potencial pedagógico, ele claramente ele pode auxiliar, por exemplo, alunos, sejam eles surdos ou ouvintes, no caso da nossa fala hoje, tem a ver com alunado surdo, o aprendizado da leitura, da escrita, não só o aprendizado, mas a própria prática da leitura, da escrita, de se expressar, né? De ampliar o seu vocabulário, o seu léxico, né? E também oferecer aí informações sistematizadas sobre esse léxico. Se é um substantivo, qual é o valor gramatical desse léxico, em que contexto esse léxico ele pode ser utilizado, exemplos de uso. Veja, então o dicionário ele tem tanta informação que ele é pedagógico, ele tem essa função de ensinar também, tá certo? Pode passar. E aí, no nosso caso, eu estou considerando, então, a lexicografia a partir de 2 prismas, né? O bilíngue, considerando uma lexicografia bilíngue. Por quê? Porque a gente está tratando de dicionários que envolvem 2 línguas, que no nosso caso é a Libras e o português. E também a lexicografia numa perspectiva pedagógica, considerando essa defesa que eu acabei de fazer, desse valor que ele tem, que é pedagógico, desse potencial pedagógico e de todas as funções que ele pode desempenhar dentro e fora de sala de aula, tá certo? Trocou para o Maílson agora. Pode passar, por favor. E daí a lexicografia no campo da educação, ela surgiu, aqui eu estou falando de um contexto geral, não estou especificando da Libras, do público para as comunidades surdas, não estou falando desse público ainda, mas de um modo geral, a lexicografia no campo da educação, ela teve a sua ascensão, assim, esse boom, ela explodiu por conta do mercado de línguas, né? Então, assim,
houve um momento em que teve uma expansão considerável do ensino e aprendizagem de língua estrangeira, por exemplo, escolas de inglês, né, de idiomas, de modo geral, e essa massificação do ensino, essa proliferação de escolas, de métodos, de instrumentos voltados para o ensino de línguas, propiciou um cenário ideal para a lexicografia, para a entrada da lexicografia no campo da educação, né? Teve aí essa oportunidade de se produzir materiais que dessem conta de atender, então, as necessidades, as dúvidas desse público que estava ali aprendendo essa nova língua nesse contexto de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. E aí, diante desse cenário, esses instrumentos, eles tinham essa função, né? E os dicionários, eles passaram aí a refletir, então, uma certa a preocupação ou as demandas de acordo com a necessidade dos usuários. Então, quando a gente pensa numa pessoa que está aprendendo uma língua, ou que já sabe a língua, mas que às vezes podem ter, assim, determinadas dúvidas, né? A frequência de dúvidas daquele falante ou daquele aprendiz. E aí eu passo a organizar dicionários contemplando exatamente essas necessidades desse meu usuário novo, né? Que eu estou olhando agora, que é o falante de uma língua estrangeira, o falante da Libras como segunda língua, ou um falante de português como segunda língua, né? Eu tenho várias possibilidades aí, vários públicos para pensar. E aí, diante disso, surge, né? Acaba sendo aprofundado, né? Os estudos de uma lexicografia pedagógica, ou seja, pautada, né, na compreensão de dicionários que vão tentar dar conta das necessidades dos usuários. E aí, com isso, a gente pode ter, dentro dessa lexicografia pedagógica, dicionários bilíngues, dicionários monolíngues, para estrangeiro, para falante de primeira língua, para falante de segunda língua, e enfim. Então, ele passa a ter essa importância, né, no contexto de aprendizagem de línguas, certo? E aí, a gente também passa a ter esse olhar, não só para o ensino de língua, mas um dicionário que pode ser utilizado também no contexto educacional, como, por exemplo, um dicionário voltado para uso escolar. A gente tem no mercado editorial muitos dicionários escolares, né? Então, se a gente for olhar assim, você vai numa papelaria, a gente tem N dicionários escolares. Infelizmente, nós ainda não temos dicionários escolares em Libras, né? Essa é uma lacuna que a gente tem e que tem a ver um pouco com essa minha fala de hoje, né? Como que a gente pode organizar, pensar dicionário para esse público, para esse contexto? Mas, considerando o português, por exemplo, e algumas outras línguas, já existem vários dicionários ou mini dicionários que são utilizados nesse contexto. Pode passar. Essa fala eu já acabei contemplando anteriormente, então eu vou para não ser repetitiva, eu vou pedir para passar, por favor. E aí eu parto para essa questão do dicionário em sala de aula, né? Essa ideia de dicionário adequado para a escola, ela não pode estar desvinculada, por exemplo, à ideia de um contexto de ensino de língua, como eu mencionei, que exatamente foi nesse cenário que surge a lexicografia pedagógica, nesse cenário que surge dicionários mais preocupados com determinado público, com determinadas demandas, né? E aí, esse produto que é produzido por esse campo de conhecimento, que é a lexicografia, ele precisa estar antenado nessas coisas, nessas questões. E aí, o ensino do vocabulário, seja de uma língua estrangeira, de uma língua L1, de uma L2, ele oscila aí entre fatores, né, que são de ordem externa e de ordem interna à aprendizagem. E dentre esses fatores externos de aprendizagem, a gente tem, por exemplo, materiais, né, que podem ser
utilizados para valorizar esse input linguístico, lexical, como, por exemplo, eu mencionei no meu primeiro contato com uma obra lexicográfica, eu estava aprendendo Libras, lembra? Então, assim, eu estava começando a aprender Libras e uma forma que eu encontrei para potencializar essa minha... para ampliar o meu vocabulário, para dar mais input ali, para me auxiliar nesse aprendizado, eu fiz uso de elementos externos, de materiais que me auxiliassem nessa valorização, né, de aprendizado e de compreensão e apreensão lexical e linguística. E a gente tem autores que vão defender sobre isso, como eu trago aqui o exemplo de Leffa, enfim. E aí, qualquer aprendizagem, ela acaba sendo feita a partir de ações, né? E ela envolve pessoas, o processo de aprendizagem de uma língua, ou de uso de uma língua, ele envolve pessoas, obviamente, ela envolve os falantes dessa língua, e pode envolver também objetos, o uso de determinados objetos, materiais, que podem e que vão me auxiliar nesse processo. E aí eu estou defendendo, por exemplo, materiais como textos, livros, jornais, revistas, internet, músicas. Quantos métodos de ensino de línguas a gente vê por aí que faz uso de diferentes materiais, diferentes recursos para potencializar o ensino e aprendizado daquele aluno naquela determinada língua. E a gente está considerando, eu estou mencionando o contexto de ensino-aprendizagem, mas porque eu estou considerando que tanto os ouvintes que aprendem Libras, quanto os surdos em relação ao português, nós somos eternos aprendizes da língua, tanto da língua primeira quanto da língua segunda. A gente nunca vai esgotar o aprendizado daquela língua, seja a sua L1 ou seu L2, nós estaremos eternamente na condição de aprendizes da língua. E estou defendendo aqui que um dicionário, pensando nessa condição de aprendiz, ele tem um potencial, né? E é sobre isso que a gente está falando. Pode passar, por favor. E como é que isso funciona, né, para a educação, para e na educação de surdos? Pode passar. A gente tem hoje uma série de dicionários que foram já produzidos ao longo da história. Se a gente for pesquisar sobre a história da lexicografia da Libras, a gente vai encontrar uma série de materiais que já foram produzidos. Dentre eles, eu trago aqui alguns exemplos. Provavelmente vocês já devem conhecer muitos desses que estão aqui na imagem, né? Tanto considerando os dicionários impressos, quanto considerando os dicionários disponíveis na web. Vocês provavelmente, eu acredito piamente, que vocês pelo menos devem ter visto ou manuseado, consultado um desses dicionários, certo? Então, é muito importante que, dentro dessas condições que a gente tem hoje de lexicografia, nós façamos algumas reconsiderações, né? Eu acho que o status que nós temos hoje de lexicografia da Libras, ele não pode estar estagnado, até porque a gente está hoje, a meu ver, em uma condição ainda bastante inicial, incipiente, embrionária, considerando o que esse campo pode nos fornecer, né? Considerando assim o potencial da lexicografia, o que ainda pode ser feito com esse conhecimento, com essa ciência, com essa prática, com essas teorias, tudo que a gente tem em mãos, nós ainda não temos disponível, considerando aí uma diversidade, uma variedade, uma tipologia de dicionários. Nós não temos isso ainda, né? Mas o que temos hoje? Temos, então, materiais que são de diferentes suportes. Hoje, inclusive, tem aplicativos, né, que também desempenham essa função. Você pode acessar a partir de diferentes dispositivos, celulares, tablets, computadores, notebooks, enfim. E, no caso dos online, né, e esses materiais, eles compartilham de uma certa estrutura, né? Estrutura essa que nós chamamos
temos uma terminologia, né? Que vai olhar, por exemplo, para a estrutura dessas obras, como aquele determinado léxico é apresentado, quais as informações que são importantes de estarem ali, como essas informações são postas, tudo isso a lexicografia vai dar conta. É qualquer informação que eu posso pôr? Como que eu vou explicar o que significa certa palavra? Para quem é o meu público? Né? Se eu estou organizando um dicionário, por exemplo, pensando na escola, no uso escolar, se eu estou pensando no aluno surdo, que aluno é esse? Né? É qualquer aluno de qualquer série? Não, né? Não dá para eu contemplar. Tanto que mais na frente eu vou apresentar sobre o PNLD e a gente vai ver que existe uma classificação proposta pelo Programa Nacional de Livro Didático. Por quê? Porque cada faixa etária, cada época, área de série, ela compreende um certo tipo de vocabulário, e isso vai aumentando com o passar do tempo. Então, eu não vou pensar em organizar um dicionário para a criança que está no primeiro ano, aprendendo ainda tanto o português quanto a língua de sinais, principalmente a língua de sinais. Não pode ser o mesmo dicionário que eu vou usar para o aluno que está no 8º ano e já tem disciplina de química, de física, de biologia. As necessidades linguísticas são diferentes, entende? Então, eu preciso pensar nessa estrutura, nessas informações, e o que demanda esse público? Quem eu quero contemplar, né, no meu dicionário? Essa é uma informação importante. Pode falar, Daniane. Eu não queria te interromper agora não, Joyce, mas eu tenho que pedir para você ir encaminhando aí para os finalmente. Mas tá tão bom, e o pessoal está aqui do lado já no chat pedindo os links. De alguns desses online, eu vou colocando aqui ao lado, mas está muito bom, Joyce, está muito bom, está muito bom, está muito bom. Você me dá quanto tempo? Tipo, 5 minutos? Tá, eu te dou aí até uns... Você pode chegar até 8h20, que aí eu já termino só dando boa noite pro povo. Você pode ter ainda uns 15 minutos e a gente encerra. Tá bom. Então, pera lá. Nada. Pode passar, então, por favor. E aí, aqui eu apresento brevemente para vocês. Eu acho que eu posso disponibilizar, Daniane, se for o caso, essa apresentação. E aí, quem está nos acompanhando aqui pode ver com mais tranquilidade, inclusive ler alguns relatos que eu trago das participantes da pesquisa, né, que eu mencionei para vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala de ocasiões em que as professoras utilizam dicionário em sala de aula com os alunos, no estudo que eu desenvolvi, por exemplo, essas professoras responderam, a maioria delas, que usa em aulas específicas sobre dicionário. Olha que legal, a professora ela leva o dicionário para a sala de aula e leva isso como, por exemplo, uma aula específica. Então, eu vou ensinar sobre gêneros textuais. E o dicionário, ele é um gênero textual. Então, vamos olhar para esse gênero, como é que ele se configura, o que tem aqui dentro, como que é organizado. Então, olha o potencial pedagógico, né? De novo, olhando aí para a questão do dicionário. É muito interessante. Pode passar, por favor. Sobre o uso de dicionário, né? Então, elas responderam assim, as 4 usam dicionários de Libras, e 3 delas também usam dicionário de português. E é interessante nas falas dessas professoras as justificativas de por que elas recorrem também aos dicionários de português, em que momento, quando o dicionário de Libras não dá conta, elas vão para o de português, aí acha e depois vai para o de Libras. Então, é muito interessante essa dinâmica que é feita e a importância desses dois estarem juntos em sala de aula, percebe? Tanto o dicionário de Libras quanto o português. Isso significa que tem coisas ali no dicionário de português que atende à necessidade tanto do aluno quanto do professor em sala, e no de Libras também. Então, a gente precisa, partindo para o encaminhamento, é o quê? Pensar em materiais que tente promover esse equilíbrio, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Em relação ao uso, né, as professoras mencionam, por exemplo, que elas utilizam dicionário, sim, e que elas utilizam para olhar exemplo de uso de um determinado sinal, como se produz determinado sinal, ou sinal propriamente dito. Já os alunos, olha que interessante, no próximo slide, ele vai mostrar que
os alunos surdos, pode passar, por favor, eles normalmente vão procurar outras coisas, né? Às vezes eles vão olhar tanto o exemplo, quanto a produção do sinal, quanto o sinal, mas olha só, a escrita aparece também na questão da escrita, né? Mas é mais o sinal. O que a gente vê com isso? Às vezes o aluno ele tem a palavra, mas ele não sabe corresponder essa palavra na sua língua. Então ele vai olhar o sinal e não a escrita. É interessante esse dado. Pode passar. E aí, diante dessas demandas, o que a gente precisa? Primeiro, ampliar a tipologia das obras lexicográficas de um modo geral. Ou seja, produzir mais dicionários que tenta contemplar essa direcionalidade, tanto da Libras para o português, quanto do português para Libras, né? Tem que ter essa bidirecionalidade, essa dupla direcionalidade para poder atender essas duas demandas. Segundo, organizar dicionários para uso escolar. É fundamental que a gente tenha materiais que abarquem o léxico e as demandas nesse contexto. E repensar os tipos de suporte, né, que a gente tem e como esses usuários vão poder acessar esses dicionários em sala de aula, por exemplo, considerando que muitas escolas não têm computador, não tem sala de informática, não tem tablet, né? Então, assim, e o impresso seria o melhor, seria o ideal, seria o que tem para hoje? Enfim, a gente precisa ainda discutir sobre esses tipos de suporte. Pode passar. Rapidamente, vou assim, pincelar o PNLD, que nada mais é que um programa do livro e do material didático, e aí na próxima apresentação eu vou fazer uma pincelar em alguns momentos históricos, né, na linha do tempo, considerando, né, esse PNLD, então, ele é bem antigo, né, de 1980, mas ele tem essa finalidade de avaliar, selecionar e adquirir materiais que são distribuídos gratuitamente nas escolas de educação básica. Basicamente, é isso. Pode passar. E aí temos alguns pontos que daí eu vou disponibilizar para quem quiser ler com calma, enfim, mas o ponto que eu quero chegar é, em 2001, a lexicografia, ela entra no programa, no PNLD. Antes disso, olha, ela foi criada, ela foi instituída em 1985. Só em 2001, a lexicografia, ela entra nesse contexto, nesse cenário. E aí, a partir daí, começam a ser lançados, publicados editais com alguns requisitos, né, básicos, para que as editoras possam concorrer e serem avaliadas e selecionadas os seus dicionários para serem entregues nas escolas, né? E aí, em 2012, a gente teve um último edital específico para dicionários, e aí todos esses dicionários, eles contemplavam apenas a língua materna, né? Hoje, em 2023, a gente já está passando da hora de romper com essas estruturas, né? Da lexicografia canônica, de língua materna, e quebrar certos paradigmas no PNLD, considerando esse público, esse alunado surdo, considerando várias legislações que nós temos hoje sobre a educação de surdos, a sua existência, né, na LDB, enfim, a gente já está passando da hora de ter essa discussão dentro do programa, propondo materiais para os alunos surdos, não só dicionários, mas também material didático, que a gente sabe que também é uma lacuna. Pode passar. Eu já, na minha fala, contemplei tudo isso, então eu vou pedir para avançar. E eu queria, para finalizar, apresentar um grupo do qual eu tenho participado, que é o grupo de trabalho Lex Libras, que foi implementado, que surgiu a partir de um seminário que aconteceu em março do ano passado, no Cefaus. O sinal do Cefaus é esse, assim.
E aí esse seminário aconteceu na UFSC o ano passado, e desse seminário saíram alguns GTs, dentre eles o Lex Libras. E esse GT, ele teve como objetivo trabalhar justamente as demandas da lexicografia da Libras. E atualmente esse GT é composto por algumas pessoas, eu gostaria de apresentar aqui, o professor Nelson, da URGS, a professora Jaqueline, o Nelson, se eu não me engano, eu não me lembro se é assim ou se é assim o sinal dele, quem souber e puder me corrigir, a Jaqueline Boldo, da UFSC, o Saulo Vieira, do Instituto Federal de Palhoça, Instituto Bilíngue aqui de Santa Catarina, o professor Vitor Hugo, da UFSC também, e eu. Vale uma observação importantíssima, que esse grupo tem 5 membros atualmente, e 4 dos 5 membros são surdos. Isso é histórico, isso é importantíssimo. Os surdos devem estar à frente dessas discussões, para que eles possam dizer o que eles precisam, como precisa ser feito, quais são as demandas, as necessidades das crianças surdas, porque eles já foram crianças surdas e eles, mais do que ninguém, sabem nos dizer, sabem falar e sabem fazer lexicografia. Então, é um prazer imenso participar desse GT. E queria deixar um convite para o pessoal aqui, que é um evento que está sendo organizado pela América Lex. A América Lex é a Associação de Lexicografia das Américas, do Sul, Central, Caribe e México, do qual eu participo. Eu participo do comitê fundador da América Lex. Ela ainda não foi instituída, não foi fundada, ela vai ser lançada, iniciada nesta primeira conferência que a gente está organizando, que vai acontecer em outubro desse ano, na USP, em São Paulo. Salvem essa data, de 20 a 25 de outubro, aqueles que têm interesse em participar, apresentando seus trabalhos, aprendendo mais sobre lexicografia. Não é um evento focado somente na lexicografia da língua de sinais, mas ela também discutirá a lexicografia de outras línguas, o que vai ser riquíssimo para aqueles que puderem participar, serão super bem-vindos. Eu deixo aí, então, o meu agradecimento e finalizo compartilhando o meu contato de e-mail, meu contato de Instagram, para quem quiser depois trocar uma palavra, trocar informações, enfim, me coloco à disposição também. E me desculpem ter passado um pouco, talvez, do horário, mas, enfim, espero ter atendido ao que foi solicitado. Obrigada, Joyce. Nossa, foi muito rico, muito bacana, muito interessante. Depois você dá uma olhadinha no chat, mas tem Pois nem eu vi o tempo passar. Foi, mas foi tão bom. Falar disso que eu me empolgo, daí a hora que eu vejo, passou o tempo. Mas foi muito bom, foi muito bom. E te ouvir também é muito bom. E tem várias pessoas aqui no chat te elogiando, gratidão, foi excepcional, realmente, o pessoal está colocando aqui, realmente foi muito bom, porque prende, entendeu? Além do assunto ser interessante, a sua fala também é muito bacana, então prende a gente, né, no assunto, não tem jeito. Foi muito bom, Joyce. Eu quero te agradecer novamente, o pessoal está aqui pedindo o link da sua apresentação, você falou que já vai disponibilizar, então assim que você disponibilizar, a gente joga, se você permitir, a gente coloca no blog de Libras, eu acho que é o lugar mais, né, mais bacana para eles poderem. Eu não sei se isso vai dar algum certo trabalho para vocês, mas assim, o material que eu encaminhei, tanto pode ser o PDF, por exemplo, se você puder, quiser compartilhar, fica super à vontade, na página de vocês, enfim. Mandar por e-mail, pessoal. Já que você permitiu, pode mandar um e-mail, eu mando pessoalmente. Tá, mas já que você permitiu, a gente vai colocar ela, então, no blog de Libras, tá? E vamos colocá-lo, então, essa gravação, ela fica no canal do YouTube, repositório da UFSB. E a gente coloca lá embaixo também, na hora que a gente colocar a gravação. Aí a gente resolve tudo, não é mesmo? Obrigada. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui no 8º encontro do GELES e a gente poder discutir, debater e multiplicar conhecimentos, experiências.
Eu agradeço mais uma vez aos intérpretes de Libras. Nós estivemos hoje com o Maílson da UFVJM, estivemos com a Leide, que é da Unimontes, estivemos com a Raimires, que é da Secretaria Municipal de Brumado. Alguém colocou no chat até cumprimentando e agradecendo o Maílson, e eu até coloquei uma observação lá, que são 3, né? Eu lembrei do encontro passado. O encontro passado, alguém falou assim, ó, não sei que lá, 2 intérpretes. Eu falei, não, nós estamos, graças a Deus, a gente está com 3, né? E a gente fica normalmente nos eventos com 3 intérpretes mesmo. Obrigada novamente a eles. E eu quero agradecer mais uma vez os monitores também, né, Joyce? Que por trás dessa atividade toda, você viu que tem muita gente ali trabalhando. Então, tem o Alex e tem o João que estão gravando, tem a Dilza que está ali permitindo o pessoal entrar na sala, tem a Dilza que está ali me ajudando a olhar a questão do chat, tem a Wani que fica responsável por compartilhar aí os slides, ela também joga a lista de presença, por mais que hoje o slide não deu certo, e hoje a gente conta com o Jackson, né? Grande, né? Muito bom. Grande. Vocês estão de parabéns, viu? Parabéns temos mesmo. O Leandro, que eu não posso deixar de falar, que é o responsável pelo card, você viu o card também, como é muito bacana. Temos a Luzinete, que é responsável pela questão da audiodescrição. Então, é ela que observa se a audiodescrição está certa, não está, e tudo mais. E eu queria agradecer, antes de agradecer novamente a você, agradecer o pessoal que está aqui. Nós temos pessoas, Joyce, de vários estados brasileiros e de diversas instituições, tá? De IFES, de UFES, de tudo a gente tem aqui. Eu queria agradecer a todos vocês, tá? Chamá-los para vir para o GELES, venham mesmo, acompanhem nossos encontros, acompanhem nossas atividades. A gente vem com novidade, Joyce, a gente está com podcast. Agora nós estamos com um projeto de podcast, o podcast Incluir, que desse projeto saem 2 podcasts. É o Pod Libras, que é um podcast voltado para a área de Libras, e o Pod Incluir, que é um podcast voltado para a educação especial e inclusiva, tá? Inclusive, você já está convidada a participar do podcast. Vamos falar de lexicografia no podcast também. Bora. O podcast só é rapidinho, né? Não, a gente tem que enxugar. Escolhe uma coisa só e fala... Não é? Ai, Joyce, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. Foram momentos riquíssimos de troca que a gente não vai esquecer. Foi muito bom. Tá? Queria te agradecer mais uma vez, agradecer todos que estão aqui presentes, agradecer os integrantes do GELES. Pessoal, não esqueçam, a professora Joyce, ela é da UFSCar, deixou aí o contato dela, né? Tem o contato via GELES também, porque a gravação, como eu disse, ficará no canal do YouTube. Mais uma vez, gratidão, Joyce, e eu vou deixar você se despedir do pessoal. Gente, eu só tenho a agradecer, assim, muito pela oportunidade, pelo espaço de fala, e também agradecer a audiência. Teve momento da gente estar com, nossa, sei lá, até perdi as contas aqui, 80, 90 pessoas, enfim, muito parabéns pela organização, vocês estão, assim, numa potência de conhecimento, é muito legal ver pessoas sérias, comprometidas com esse trabalho, né, de difundir ciência, de difundir pesquisas, de difundir conhecimento e de compartilhar, de trocar, né? Assim, é uma via de mão dupla e vocês estão, assim, muito parabéns. Parabéns aos intérpretes que estiveram aqui com a gente hoje, fizeram um excelente trabalho. Peço desculpas se de repente acelerei ou não colaborei. Eu também sou intérprete e sei das nossas demandas, das nossas dores no ato de interpretar. Então, gostaria de parabenizar aí meus colegas. E é isso. Gratidão. Estou à disposição para quem quiser trocar mais figurinhas depois, tá bom? Obrigada, Joyce. Estamos te aguardando, então, no livro. Ao capítulo do livro. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Um ótimo final de semana. E até o próximo encontro do GELES, o mês que vem, tá? O mês que vem, a gente falará sobre os aspectos semânticos e pragmáticos da Libras com o professor Magdiel, da Federal da Paraíba. Obrigada. Uma ótima noite a todos. Um ótimo final de semana. Tudo de bom.
Obrigada, Joyce. Valeu.